Marina, uma jovem arquiteta de 28 anos de São Paulo, acredita ter encontrado o amor da sua vida em Gabriel, um empresário carismático que a cortejou com promessas de amor eterno e planos de casamento. Após 2 anos de relacionamento, ela descobre acidentalmente uma carta esquecida na gaveta dele que revela uma verdade devastadora. Gabriel mantém um relacionamento paralelo há anos e planeja se casar com outra mulher. A descoberta abala completamente suas certezas sobre amor, confiança e autoestima, levando-a a uma jornada de dor, autodescoberta e reconstrução emocional. Marina estava parada no meio da sala de Gabriel, segurando uma carta que parecia queimar entre seus dedos. O papel amarelado tremia em suas mãos enquanto seus olhos percorriam novamente as palavras que acabara de ler, como se esperasse que magicamente mudassem de significado. Meu amor eterno, Camila. Nosso casamento será em dezembro, como sempre sonhamos. Não vejo a hora de oficializar nossa união após todos esses anos juntos. O mundo ao seu redor parecia ter perdido a cor. O apartamento de Gabriel, que por 2 anos havia sido seu refúgio, seu segundo lar, agora se sentia como um cenário falso, uma encenação cruel, da qual ela havia sido apenas uma figurante sem saber. Havia encontrado a carta por acaso. Gabriel estava no banho e havia pedido para ela pegar o carregador do celular na gaveta da mesa de cabeceira. Entre cabos emaranhados e documentos, seus dedos tocaram o envelope. Não era curiosidade maliciosa. O nome Camila, escrito com a caligrafia inconfundível de Gabriel, havia chamado sua atenção de forma inocente. Pensou que fosse algo do trabalho, talvez uma cliente, mas não era. Marina sentou-se pesadamente na beira da cama. A mesma cama onde Gabriel havia sussurrado em seu ouvido apenas na noite anterior, que ela era a única mulher de sua vida. A mesma cama onde ele havia traçado planos sobre a casa que construiriam juntos, sobre os filhos que teriam, sobre o futuro que compartilhariam. Todos esses anos juntos. A frase ecoava em sua mente como um martelo. Quantos anos? Se eles estavam juntos há 2 anos, isso significava que suas mãos começaram a tremer mais violentamente. Gabriel estava com essa Camila antes mesmo de conhecê-la. Durante todo o tempo em que ela acreditou estar vivendo o início de um grande amor, ele estava apenas, se divertindo, mantendo um caso paralelo. O som do chuveiro ainda ecoava do banheiro. Gabriel cantarolava uma música, a mesma que costumava cantar para ela, dizendo que era a música deles. Agora Marina se perguntava quantas outras mulheres haviam escutado aquela mesma melodia, quantas outras haviam acreditado que eram especiais. Ela se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava em sua rotina de sexta-feira à tarde. Pessoas corriam para pegar o metrô. Casais caminhavam de mãos dadas. A vida seguia seu curso normal, enquanto o mundo dela desmoronava silenciosamente. Como havia sido tão cega? Repassou mentalmente os 2 anos de relacionamento, procurando pistas que deveria ter notado. Os fins de semana que ele dizia estar viajando a trabalho. As ligações que ele atendia em outro cômodo. Às vezes que ela propôs apresentá-lo aos pais, e ele sempre arranjava uma desculpa. As redes sociais, onde ele mal postava fotos dos 2 juntos. Mas havia também todas as outras lembranças. Os jantares românticos, as madrugadas conversando sobre sonhos, as declarações apaixonadas, os presentes cuidadosamente escolhidos. Como alguém conseguia fingir tudo aquilo com tanta perfeição? Marina voltou a olhar a carta. A data era de 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, quando Gabriel havia levado ela para jantar naquele restaurante especial no centro da cidade e falado sobre oficializar a relação deles também. Havia até mencionado o casamento, deixando-a nas nuvens durante dias. Nosso casamento será em dezembro. Dezembro. Faltavam apenas 4 meses. Enquanto Gabriel planejava se casar com Camila em dezembro, o que exatamente ele pretendia fazer com Marina? Simplesmente desaparecer?
Inventar alguma mentira cruel? Ou continuar mantendo as duas, como aparentemente vinha fazendo há tanto tempo? O som do chuveiro parou. Marina sentiu o pânico tomar conta do peito. Gabriel sairia do banheiro a qualquer momento e a encontraria ali, com a carta na mão, com a verdade estampada no rosto. Ela não estava pronta para essa confrontação. Não ainda. Precisava processar, pensar, decidir o que fazer. Com movimentos rápidos, dobrou a carta e a colocou de volta no envelope, tentando deixá-lo exatamente como havia encontrado. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou outros papéis da gaveta. Conseguiu fechar a gaveta segundos antes de Gabriel aparecer na porta do quarto, com uma toalha amarrada na cintura e o sorriso que costumava fazer seu coração acelerar. "Achou o carregador, amor?" perguntou ele, se aproximando para beijá-la. Marina se afastou instintivamente, fingindo estar mexendo no celular. "Ah, sim, já peguei." Gabriel franziu a testa ligeiramente. "Tudo bem? Você está pálida. Só um pouco de dor de cabeça." Mentiu, evitando seu olhar. Cada palavra que saía da boca dele agora soava falsa, calculada. Como não havia percebido antes? "Quer tomar alguma coisa? Posso fazer um chá?" Ele se aproximou novamente, tentando tocar seu rosto com ternura. A mesma ternura que provavelmente demonstrava com Camila. As mesmas carícias, as mesmas palavras doces, os mesmos gestos de cuidado. Marina sentiu uma onda de náusea. "Na verdade, acho melhor eu ir para casa descansar", disse, já pegando a bolsa. "Mas pensei que fôssemos jantar fora hoje. Você disse que queria ir naquele restaurante japonês." Marina parou por um momento. Sim, havia dito isso. Ontem à noite, quando ainda vivia em um mundo onde Gabriel era o homem apaixonado por ela, onde seus planos incluíam um futuro juntos, onde as palavras dele tinham um significado real. "Não estou me sentindo bem", repetiu, dirigindo-se à porta. Gabriel a seguiu, já vestindo uma camiseta. "Marina, espera. Aconteceu alguma coisa? Você está estranha desde... Desde quando?" A pergunta saiu mais agressiva do que ela pretendia. "Desde que saí do banho." "O que foi?" Por um momento, Marina quase cedeu à tentação de confrontá-lo ali mesmo, de jogar a carta na cara dele e exigir explicações. Mas uma parte dela ainda não conseguia acreditar completamente no que havia lido. Uma parte dela ainda esperava que houvesse alguma explicação, algum mal-entendido. "Não foi nada. Só estou cansada." Gabriel se aproximou e a beijou na testa. O mesmo gesto carinhoso que fazia toda manhã ao se despedirem. Agora, Marina se perguntava se ele fazia o mesmo com Camila. "Tá bom, amor. Descansa e me liga mais tarde, ok? Te amo, te amo." As palavras que costumavam envolvê-la como um abraço quente agora soavam como lâminas cortantes. Quantas vezes ele havia dito isso para Camila também? Quantas vezes havia olhado nos olhos das duas e pronunciado a mesma mentira? Marina apenas acenou e saiu do apartamento. No elevador, apoiou-se na parede e fechou os olhos. As pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. Quando as portas se abriram no térreo, ela saiu cambaleando e precisou se segurar no corrimão da entrada do prédio para não cair. O porteiro a cumprimentou animadamente, como sempre fazia. "Boa tarde, dona Marina. Tudo bem?" Ela conseguiu esboçar um sorriso forçado e acenou. Na rua, chamou um Uber com mãos trêmulas. Enquanto esperava o carro chegar, olhou para cima, para a janela do apartamento de Gabriel, no 10º andar. Ele estava lá, acenando para ela com aquele sorriso que conhecia tão bem. Durante a viagem de volta para seu apartamento na Vila Madalena, Marina fitou a paisagem da cidade sem realmente ver nada. Sua mente estava completamente tomada por uma única pergunta que se repetia obsessivamente. Como havia sido possível não perceber que estava vivendo uma mentira por 2 anos inteiros? Marina chegou ao seu apartamento como uma autômata. Abriu a porta, deixou a bolsa cair no chão da sala e permaneceu parada no meio do ambiente, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. As fotografias dela e Gabriel, espalhadas pelos móveis,
agora pareciam zombar de sua ingenuidade. O quadro que haviam comprado juntos numa feira de arte na Liberdade, a almofada que ele havia dado de presente com a frase "Nossa casa, nosso amor", bordada, a caneca que usavam para tomar café nas manhãs de domingo, tudo era uma farsa. Caminhou até o sofá e se sentou pesadamente. Pegou uma das fotografias, eles dois sorrindo durante uma viagem a Campos do Jordão no inverno passado. Gabriel a abraçava por trás, beijando seu pescoço, enquanto ela ria genuinamente feliz. Lembrava-se perfeitamente daquele momento. Ele havia dito que queria guardar aquela lembrança para sempre, que ela era a mulher mais linda do mundo e que se sentia o homem mais sortudo por tê-la. Mentira, tudo mentira. Marina atirou a moldura contra a parede. O vidro se estilhaçou com um barulho seco, espalhando pedaços pelo chão. Mas em vez de sentir alívio, sentiu um vazio ainda maior se instalando no peito. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Gabriel. "Chegou bem em casa, amor. Estou preocupado com você. Qualquer coisa me liga, ok?" O coração emoji no final da mensagem fez seu estômago revirar. Quantas mensagens idênticas Camila recebia. Quantos corações falsos ele espalhava por aí enquanto brincava com os sentimentos de duas mulheres. Marina não respondeu. Em vez disso, foi até a cozinha e abriu uma garrafa de vinho tinto que guardava para ocasiões especiais. Agora parecia apropriado. Descobrir que sua vida amorosa era uma mentira definitivamente se qualificava como uma ocasião especial, mesmo que pelo motivo mais amargo possível. Voltou para o sofá com a garrafa e um copo, mas acabou bebendo direto do gargalo. O vinho desceu, queimando, combinando perfeitamente com a dor que sentia no peito. Conforme as horas passavam e o álcool fazia efeito, a mente de Marina começou a vagar por territórios perigosos. Pegou o notebook e, num impulso que mais tarde reconheceria como masoquista, começou a procurar por Camila nas redes sociais de Gabriel. Não demorou muito para encontrá-la. Camila Santos, cabelos loiros, sorriso perfeito, olhos azuis. Trabalha em marketing, formada pela mesma universidade que Gabriel. E lá estava ela em diversas fotos antigas no Instagram dele, muito antes de Marina aparecer na vida de Gabriel. Fotos de viagens, jantares, eventos sociais. O casal perfeito. Marina rolou obsessivamente o perfil de Camila. Era como cutucar uma ferida aberta, mas não conseguia parar. Camila parecia ter a vida perfeita, apartamento impecável, carreira bem-sucedida, círculo social invejável. E nas fotos mais recentes, algumas com Gabriel, ela exibia um sorriso radiante de mulher apaixonada e correspondida. Uma foto em particular fez Marina parar de respirar. Era de 2 semanas atrás. Camila usando um anel de noivado deslumbrante, acompanhado da legenda: "Ele finalmente pediu. Não vejo a hora de ser sua esposa. E noivado feliz, amor final e casamento dezembro." Gabriel havia pedido Camila em casamento 2 semanas atrás, exatamente no mesmo período em que havia dito a Marina que estava pensando seriamente sobre dar o próximo passo na relação deles. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Correu para o banheiro e vomitou violentamente, misturando vinho com a bile da traição. Sentou-se no chão frio do banheiro e chorou como não chorava desde criança. Soluços profundos e desesperados que ecoavam pelas paredes do apartamento vazio. Quando não havia mais lágrimas, voltou para o sofá. Seu celular mostrava várias mensagens perdidas de Gabriel. "Marina, você está me preocupando. Por favor, me responde. Vou aí te ver se você não responder." A última mensagem havia chegado há 15 minutos. Marina entrou em pânico. Não podia vê-lo agora, não assim, não sabendo o que sabia. Digitou rapidamente: "Estou bem, só preciso dormir. Falamos amanhã." A resposta veio quase instantaneamente: "Tem certeza que está tudo bem? Sua voz estava estranha hoje mais cedo." Sua voz. Claro que estava estranha. Ela havia descoberto que o homem que amava, que planejava um futuro, que havia conhecido os pais, que dormia em sua cama 3 vezes por semana,
Era um impostor completo. Tenho certeza. Boa noite. Marina desligou o celular e se enrolou no cobertor do sofá. Mas o sono não vinha. Sua mente não conseguia parar de processar cada detalhe dos últimos 2 anos, reinterpretando cada momento sob a nova luz da verdade. As viagens de trabalho que ele fazia mensalmente provavelmente eram encontros com Camila. Os fins de semana que ele dizia estar com a família, talvez estivesse planejando o casamento. Às vezes que ela sugeria conhecer os amigos dele e ele sempre desconversava, porque eles conheciam Camila, não ela. Marina lembrou-se de uma situação específica, 6 meses atrás. Estavam num restaurante no Itaim e um homem havia se aproximado da mesa, cumprimentando Gabriel efusivamente. Gabriel havia ficado visivelmente nervoso e apresentado Marina apenas como uma amiga. Na época, ela havia ficado chateada e ele havia se desculpado dizendo que era apenas uma questão de privacidade, que não gostava de misturar vida pessoal com profissional. Agora entendia. O homem provavelmente conhecia Camila como a namorada oficial de Gabriel. Cada lembrança era como uma nova facada. Os presentes que ele dava, será que dava iguais para Camila? As palavras de amor eram originais ou repetidas de memória? Os planos que faziam juntos eram reais ou apenas parte da encenação? Marina se levantou e foi até o espelho do corredor. Seu reflexo era irreconhecível. Cabelos desgrenhados, olhos inchados de tanto chorar, rosto pálido. Parecia um fantasma de si mesma. "Como você foi tão idiota?" sussurrou para a imagem no espelho. Como não percebeu nada? Mas no fundo sabia a resposta. Não havia percebido porque não queria perceber, porque Gabriel era exatamente o tipo de homem que sempre havia sonhado. Bem-sucedido, carinhoso, engraçado, atraente. Porque ele havia chegado em sua vida num momento em que ela estava começando a achar que nunca encontraria alguém especial. Porque as mentiras dele eram embrulhadas em tanto carinho aparente que pareciam verdades absolutas. Voltou para o sofá e pegou o celular novamente, voltando ao perfil de Camila. Desta vez, prestou atenção nos comentários das fotos do noivado. Amigos e família parabenizando o casal, falando sobre como esperaram tanto por esse momento, como Gabriel e Camila eram perfeitos um para o outro desde sempre. Desde sempre. Enquanto Marina acreditava estar construindo um amor verdadeiro, ela era apenas uma interrupção temporária numa história que já tinha protagonistas definidos. A madrugada avançava e Marina continuava acordada, alternando entre acessos de raiva e momentos de profunda tristeza. Em alguns minutos, queria ligar para Gabriel e gritar todas as verdades que havia descoberto. Em outros, queria simplesmente desaparecer, mudar de cidade, nunca mais vê-lo. Por volta das 4 da manhã, uma nova onda de náusea tomou conta dela. Correu novamente para o banheiro, mas desta vez não havia mais nada para vomitar. Sentou-se no chão e encostou a cabeça na parede fria. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso, porque a dor da traição, infelizmente, não tem fronteiras. Marina pensou em ligar para sua melhor amiga, Júlia, mas eram 4 da manhã e não queria acordá-la. Além disso, como explicaria que havia descoberto que os últimos 2 anos de sua vida foram uma mentira elaborada? Como admitiria que havia sido tão ingênua? O pior de tudo era perceber que Gabriel não era apenas um homem infiel. Ele era um manipulador calculista que havia conseguido manter 2 mulheres completamente apaixonadas e devotadas a ele simultaneamente. Isso exigia um nível de frieza e planejamento que assustava Marina. Quantas mentiras ele havia contado, quantas desculpas inventado, quantos momentos íntimos e especiais haviam sido apenas performances ensaiadas. Marina voltou para o sofá quando o sol começou a aparecer no horizonte. São Paulo acordava para mais um dia, mas ela sentia como se sua vida tivesse parado no momento em que abriu aquela carta, como se o tempo tivesse se dividido em 2, antes da descoberta e depois da descoberta, e não havia mais volta.
Fechou os olhos, exausta, mas sabendo que o sono ainda estava muito distante. Amanhã, hoje, teria que decidir o que fazer com essa informação devastadora. Teria que encontrar forças para confrontar Gabriel ou simplesmente desaparecer de sua vida. Teria que começar a reconstruir uma existência que havia sido construída sobre bases completamente falsas. Mas, por enquanto, tudo o que conseguia fazer era existir naquela dor que parecia não ter fim. Marina acordou no sofá com o sol já alto batendo em seu rosto. Por alguns segundos abençoados, não se lembrou de nada. Depois, como uma avalanche, toda a realidade da noite anterior desabou sobre ela novamente. A carta, Camila, o noivado, as mentiras, tudo voltou com força total, fazendo seu peito apertar novamente. Seu celular mostrava 17 chamadas perdidas de Gabriel e uma enxurrada de mensagens cada vez mais desesperadas. Marina, estou muito preocupado. Por favor, atende o telefone. Vou aí agora se você não responder. Amor, você está me matando de preocupação. A última mensagem era de 15 minutos atrás. Estou subindo. O porteiro me deixou entrar. O pânico tomou conta de Marina. Gabriel estava a caminho. Em poucos minutos estaria batendo em sua porta, e ela não estava nem remotamente preparada para essa conversa. Correu para o banheiro, lavou o rosto rapidamente e tentou arrumar os cabelos. Não que importasse muito, sua aparência era o menor dos seus problemas naquele momento. A campainha tocou 3 vezes seguidas. Depois vieram as batidas na porta. Marina! Marina, abre a porta, por favor! Estou desesperado aqui fora. A voz de Gabriel soava genuinamente angustiada. Por um momento, Marina quase se sentiu culpada por ter o feito se preocupar. Quase. Então se lembrou das fotos do noivado de Camila e a culpa evaporou instantaneamente. Marina, eu sei que você está aí. Seu carro está na garagem. Por favor, me deixe entrar. Aconteceu alguma coisa? Você está machucada? Ela respirou fundo e abriu a porta. Gabriel estava desarrumado, com a camisa amassada e os cabelos bagunçados, como se tivesse dormido mal, ou não tivesse dormido nada. Seus olhos mostravam preocupação genuína, o que só tornou tudo mais confuso para Marina. Graças a Deus! Ele suspirou, tentando abraçá-la. Eu pensei que... Marina se afastou do abraço. Que você pensou o quê, Gabriel? Ele parou, estudando seu rosto. Você está estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Seus pais estão bem? A naturalidade com que ele mentia, a facilidade com que assumia o papel de namorado preocupado, impressionou Marina. Se ela não soubesse a verdade, teria se derretido com tamanha demonstração de cuidado. Meus pais estão ótimos, ela respondeu, caminhando para a sala. Aliás, como estão os seus preparativos para dezembro? Gabriel franziu a testa seguindo-a. Preparativos para dezembro? Do que você está falando? Ah, não me diga que esqueceu. Dezembro é um mês muito importante para você, não é? Alguma coisa mudou no rosto de Gabriel. Um flash de pânico que ele tentou disfarçar rapidamente. Mas Marina já havia visto. Marina, eu realmente não sei do que você está falando. Você está me assustando. A atuação dele era perfeita. Se ela fosse uma pessoa diferente, talvez até acreditasse. Mas havia algo na linguagem corporal dele, na forma como evitava seu olhar diretamente, que confirmava tudo. Está bem, vou refrescar sua memória. Marina foi até o quarto e voltou com uma folha de papel impressa. Havia impresso uma das fotos do noivado de Camila durante a madrugada, num momento de impulso masoquista. Entregou a folha para Gabriel sem dizer uma palavra. O rosto dele empalideceu instantaneamente. Suas mãos tremeram levemente segurando o papel. Por longos segundos, nenhum dos dois disse nada. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina, eu posso explicar, ele começou com a voz rouca. Pode? Então explica. Explica como você está noivo de uma mulher chamada Camila e ao mesmo tempo planeja um futuro comigo. Explica como você consegue olhar nos meus olhos e dizer que me ama, enquanto escolhe aliança de casamento com outra pessoa. Gabriel sentou-se pesadamente no sofá,
passando as mãos pelo rosto. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando. A voz de Marina subiu uma oitava. Gabriel, eu vi a foto do noivado dela. Li os comentários dos amigos parabenizando vocês pelo casamento em dezembro. Li a carta que você escreveu para ela. Os olhos dele se arregalaram. Que carta? A carta que estava na gaveta da sua mesa de cabeceira. Aquela onde você chama ela de meu amor eterno e fala sobre finalmente oficializar a união de vocês. Gabriel fechou os olhos como se tivesse levado um murro. Quando os abriu novamente, havia uma expressão que Marina nunca havia visto antes. Algo entre desespero e resignação. Marina, por favor, me deixa explicar tudo. Então explica, ela gritou, surpresa com a própria intensidade. Explica como você consegue manter duas mulheres completamente apaixonadas por você. Explica como você dorme na minha cama 3 vezes por semana e na dela as outras 4. Explica como você consegue ser tão monstro. Eu não sou um monstro, ele disse baixinho. A situação é complicada. Complicada? Marina riu, mas não havia humor na risada. Gabriel, você está noivo de uma mulher e namorando outra há 2 anos. Isso não é complicado, isso é sociopatia. Gabriel se levantou abruptamente. Você não entende. Camila e eu é história antiga. Nós estamos juntos desde a faculdade, mas o quê? Vocês estão juntos há quanto tempo? 8 anos, ele murmurou. 8 anos. Marina repetiu, sentindo as pernas fraquejarem. 8 anos. E quando exatamente você ia me contar sobre esses 8 anos, Gabriel? Depois do casamento dela? Depois que ela virasse oficialmente sua esposa? Não ia haver casamento, ele exclamou. Eu ia terminar com ela. Quando? Quando você ia terminar com ela? Porque, pelo que vi, vocês ficaram noivos há 2 semanas. Gabriel ficou em silêncio e, nesse silêncio, Marina encontrou sua resposta. Você nunca ia terminar com ela, disse. Mais para si mesma do que para ele. Nunca. Você ia continuar mantendo as duas para sempre, não ia? Marina, não é assim. Então como é? Me explica como é, porque eu realmente não entendo. Gabriel começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos. Camila, ela faz parte da minha família há tanto tempo. Nossos pais são amigos, nossos círculos sociais se misturam. Terminar com ela seria complicado demais. Complicado demais. Marina repetiu incrédula. Então você decidiu que era mais fácil me manter como... O quê? Como uma diversão, um passatempo? Não, nunca foi isso, Marina. O que eu sinto por você é real. Real? Ela riu amargamente. Gabriel, você está noivo de outra mulher. Como pode ser real? Porque quando estou com você, eu esqueço de todo o resto. Você me faz sentir vivo de uma forma que... Cala a boca, Marina gritou, surpreendendo os dois. Para de falar. Cada palavra que sai da sua boca é mentira. Cada eu te amo que você disse para mim foi mentira. Não foi mentira. Foi sim. Se você me amasse, não teria ficado noivo de outra pessoa 2 semanas atrás. Se você me amasse, teria terminado com ela antes de começar comigo. Gabriel tentou se aproximar dela, mas Marina recuou. Marina, por favor, nós podemos resolver isso. Eu vou terminar com ela, eu prometo. Vou cancelar o casamento. Agora você vai? A voz dela estava carregada de sarcasmo. Depois de 2 anos me enrolando, agora que fui descobrir a verdade por acaso, agora você vai terminar com ela? Eu estava tentando encontrar a forma certa de fazer isso. 2 anos, Gabriel. 2 anos você teve para encontrar a forma certa. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Marina olhou para aquele homem que havia amado tanto, que havia planejado um futuro, com quem havia dividido sonhos e medos, e sentiu como se estivesse olhando para um estranho completo. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque talvez você já tenha passado por algo assim e possa entender a dor que eu sentia naquele momento. Marina, Gabriel disse suavemente, eu sei que errei, sei que magoei você, mas o que sinto por você é verdadeiro. Posso provar isso. Como? Como você vai provar? Termino com ela hoje. Agora.
Cancelo tudo. Marina o encarou por longos segundos. E você acha que isso mudaria alguma coisa? Mudaria tudo. Poderíamos recomeçar. Gabriel, ela interrompeu. Você não entende, não é? Não é só sobre terminar com ela. É sobre quem você é. É sobre descobrir que o homem que eu amava nunca existiu de verdade. Eu existo. Eu estou aqui. O Gabriel que eu conheci nunca mentiria para mim por 2 anos. O Gabriel que eu conheci nunca manteria 2 mulheres ao mesmo tempo. O Gabriel que eu conheci nunca ficaria noivo de uma pessoa enquanto prometia futuro para outra. Esse Gabriel, ela apontou para ele, esse eu não conheço. Gabriel pareceu encolher diante de suas palavras. Marina, por favor, me dá uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Você teve 2 anos de chances e escolheu desperdiçar todas elas. Marina caminhou até a porta e a abriu. Quero que você vá embora. Marina, vai embora! Ela gritou com uma força que não sabia que possuía. Vai embora e nunca mais volta aqui. Nunca mais me procura, nunca mais me liga, nunca mais aparece na minha vida. Gabriel ficou parado por um momento, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Então, lentamente, caminhou até a porta. Marina, eu sei que você está magoada agora, mas quando você pensar melhor, não vou pensar melhor. Acabou, Gabriel, para sempre. Ele parou na porta e se virou uma última vez. Eu te amo. Marina o olhou nos olhos e com a voz mais firme que conseguiu respondeu: Não, você não ama. Você nem sabe o que é amor. E fechou a porta. Marina deslizou pelas costas da porta até sentar no chão. O apartamento estava em silêncio absoluto, mas sua mente gritava. Havia feito a coisa certa ao expulsar Gabriel. Disso tinha certeza. Mas por que se sentia ainda pior do que antes? As horas seguintes passaram em uma névoa de dor e confusão. Marina transitava entre momentos de raiva intensa, onde quebrava objetos e gritava sozinha, e períodos de tristeza profunda, onde chorava até não ter mais lágrimas. O apartamento virou um campo de batalha emocional. Fotografias espalhadas pelo chão, almofadas jogadas pelos cantos, a louça do café da manhã ainda suja na pia desde ontem. Por volta do meio-dia, sua melhor amiga Júlia apareceu na porta com 2 sacolas de compras e uma expressão determinada. Abra essa porta, Marina. Sei que você está aí dentro se destruindo. Marina hesitou. Não havia contado nada para Júlia ainda. Como explicar que descobriu que sua vida inteira era mentira? Mari, eu não vou embora. Posso muito bem acampar aqui no corredor até você abrir. Conhecendo Júlia, Marina sabia que ela era capaz disso mesmo. Abriu a porta e foi recebida por um abraço apertado antes mesmo de conseguir falar qualquer coisa. Meu Deus, você está uma bagunça, Júlia disse, empurrando-a para dentro. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Marina tentou lembrar, mas as últimas 24 horas eram um borrão confuso. Não sei, acho que ontem no almoço. Imaginei. Júlia foi direto para a cozinha e começou a tirar coisas das sacolas. Por isso trouxe comida de verdade. E sorvete. Muito sorvete. Enquanto Júlia mexia nos armários procurando pratos, Marina se sentou no banco da cozinha americana. Olhar sua amiga preparando comida com tanto cuidado fez seus olhos se encherem de lágrimas novamente. Júlia, eu descobri uma coisa sobre o Gabriel. Júlia parou o que estava fazendo imediatamente. Havia algo no tom de voz de Marina que a alertou. O que foi? Ele está noivo de outra mulher. O prato que Júlia segurava escapou de suas mãos e se estilhaçou no chão. O quê? Durante a próxima hora, Marina contou tudo. A carta, Camila, os 8 anos de relacionamento, o noivado, a confrontação da manhã. Júlia ouvia em silêncio, sua expressão mudando de choque para indignação e depois para fúria absoluta. Aquele filho da puta, ela murmurou quando Marina terminou. Aquele maldito filho da puta. Mari, eu sempre achei ele meio estranho, mas isso é outro nível de psicopatia. Você sempre achou ele estranho? Marina perguntou surpresa. Não estranho de ruim, mas, sei lá, sempre me pareceu que ele estava representando um papel. Sabe quando alguém é bom demais para ser verdade?
Ele era perfeito demais, carinhoso demais, sempre sabia exatamente o que dizer. Marina sentiu uma pontada no estômago. Por que nunca me disse nada? Porque você estava apaixonada e eu achei que fosse paranoia minha. Nunca imaginei que fosse isso. Júlia gesticulou vagamente. Mari, o cara manteve 2 mulheres por 2 anos. Isso é coisa de sociopata mesmo. Ouvir Júlia confirmando suas suspeitas ao mesmo tempo aliviou e aprofundou a dor de Marina. Não estava louca. Suas desconfianças tinham fundamento. Mas isso também significava que havia desperdiçado 2 anos da sua vida com um homem que nunca existiu de verdade. Julie, como eu fui tão burra! Como não percebi nada? Júlia sentou ao lado da amiga e segurou suas mãos. Mari, você não foi burra. Você confiou. Isso é o que pessoas normais fazem quando amam alguém. Confiam. O problema não é você, é ele. Ele que é um manipulador de primeira. Mas eu deveria ter percebido os sinais. Que sinais? O cara é um ator profissional, pelo visto. Mari, se fosse tão óbvio assim, a outra mulher também teria percebido, não acha? Essa observação fez Marina parar para pensar. Camila também estava sendo enganada. Por 8 anos. Se alguém deveria ter percebido, seria ela, que estava com Gabriel há muito mais tempo. Você tem razão, Marina murmurou. Coitada da Camila também. Coitada nada, Júlia disse firmemente. Mari, você está sendo enganada há 2 anos. Ela está sendo enganada há 8. Se alguém merece mais pena aqui, é você. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, comendo a lasanha que Júlia havia comprado numa padaria italiana da região. Marina mal sentia o gosto da comida, mas seu corpo estava grato pela nutrição após quase 2 dias sem comer direito. O que eu faço agora, Julie? Perguntou finalmente. Agora você se recupera. Você chora o quanto precisar, xinga ele o quanto quiser e depois segue em frente. Como eu sigo em frente? Como eu confio em alguém de novo depois disso? Um dia de cada vez, Júlia disse suavemente. E Mari, não deixa esse babaca destruir sua capacidade de amar. Ele não merece ter esse poder sobre você. Marina balançou a cabeça. Não sei se consigo, Julie. Não sei se consigo confiar em alguém de novo. Você consegue. Pode não ser agora, pode não ser no ano que vem, mas você vai conseguir. Porque você é forte e merece ser amada de verdade. O telefone de Marina vibrou na mesa. Era Gabriel. Júlia foi mais rápida e pegou o aparelho antes dela. Alô? Júlia atendeu com uma voz doce que Marina conhecia bem. Era o tom que ela usava quando estava prestes a destroçar alguém. Ah, oi, Gabriel. É a Júlia. Sim, ela está aqui comigo. Não, ela não quer falar com você. Na verdade, ela não quer falar com você nunca mais. Marina podia ouvir Gabriel falando do outro lado da linha, sua voz alta e desesperada. Gabriel, Júlia interrompeu. Você ouviu falar de uma coisa chamada bloqueio de número? Pois é, você acabou de descobrir. Ah, e Gabriel, se você aparecer aqui ou no trabalho dela, eu mesma chamo a polícia. Entendido? Júlia desligou e bloqueou o número de Gabriel imediatamente. Pronto, problema resolvido. Julie, você não precisava... Precisava sim. Mari, ele vai tentar te manipular de novo. Vai aparecer com flores, com desculpas, com promessas. Vai dizer que terminou com a outra, que você é o amor da vida dele. Toda essa encenação. Você não pode dar brecha para ele. Marina sabia que a amiga estava certa, mas uma parte dela ainda queria ouvir Gabriel se explicar melhor. Queria entender como ele havia conseguido manter 2 vidas paralelas por tanto tempo. E se ele realmente terminar com ela? Perguntou baixinho. Júlia a encarou seriamente. Mari, me responde uma coisa. Se você soubesse desde o primeiro encontro que ele tinha namorada, você teria se envolvido com ele? Claro que não. Então por que agora seria diferente? Ele mentiu para você por 2 anos. Planejou casar com outra pessoa enquanto fazia planos com você. Que garantia você tem de que ele não faria isso de novo? As palavras de Júlia ecoaram na mente de Marina como um eco doloroso, mas necessário. Ela estava certa.
Gabriel havia provado ser capaz de mentir olhando nos olhos dela, de manter uma farsa elaborada por anos. Como poderia confiar nele novamente? Você tem razão, Marina suspirou. Eu só queria tanto que ele fosse o homem que eu achei que ele era. Eu sei, amor. Mas ele nunca foi esse homem. Esse homem perfeito que você amava só existia na cabeça dele e na sua. Elas passaram o resto da tarde assistindo filmes bobos na televisão e comendo sorvete direto da embalagem. Júlia contou histórias engraçadas do trabalho, fofocas sobre conhecidos em comum. Qualquer coisa para distrair Marina da dor, que insistia em voltar sempre que havia silêncio. Por volta das 7 da noite, o telefone fixo do apartamento tocou. Marina e Júlia se entreolharam. Deve ser ele, Marina disse. Ele sabe o número do fixo. Não atende, mas a curiosidade foi mais forte. Marina atendeu. Alô? Marina? Graças a Deus. Eu tentei te ligar no celular, mas... Gabriel, eu não quero falar com você. Marina, por favor, me escuta só um minuto. Eu terminei com a Camila. Marina sentiu o coração acelerar. Você, o quê? Eu terminei com ela hoje de tarde. Cancelei o casamento, devolvi o anel, contei toda a verdade para ela. Acabou, Marina. Acabou de verdade. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque talvez você entenda a confusão de sentimentos que tomou conta de mim naquele momento. Marina olhou para Júlia, que estava fazendo gestos desesperados para ela desligar o telefone. Por que você fez isso? Marina perguntou, ignorando os protestos silenciosos da amiga. Porque eu te amo de verdade. Porque percebi que não posso viver sem você. Marina, eu sei que errei, sei que machuquei você, mas me dá uma chance de provar que mudei. Gabriel, eu larguei tudo por você. Larguei um relacionamento de 8 anos, minha vida inteira, por você. Isso não prova nada? Marina fechou os olhos. Uma parte dela queria acreditar, queria perdoar, queria voltar para os braços do homem que amava. Mas outra parte, mais racional, sussurrava as palavras de Júlia. Que garantia você tem de que ele não faria isso de novo? Gabriel, mesmo se isso for verdade, é verdade. Camila está destruída, nossas famílias estão em choque, eu perdi metade dos meus amigos hoje. Mas eu não me importo, porque você vale mais que tudo isso. As palavras dele soavam sinceras, desesperadas. Marina se pegou vacilando, considerando a possibilidade de dar uma segunda chance. Então, se lembrou da carta que havia encontrado, da foto do noivado, dos 8 anos de mentiras para Camila, das 2 semanas entre o noivado e essa conversa, quando Gabriel ainda estava disposto a manter as duas. Gabriel, disse finalmente, você só terminou com ela porque foi descoberto. Se eu não tivesse achado aquela carta, você estaria casando com ela em dezembro e continuando comigo como sempre. Silêncio do outro lado da linha. Foi isso que pensei. Tchau, Gabriel. E desligou o telefone. Os dias seguintes passaram em uma sucessão estranha de momentos. Marina havia voltado ao trabalho, tentando manter uma aparência de normalidade, mas qualquer pessoa que a conhecia podia perceber que algo estava profundamente errado. Ela sorria nos lugares certos, respondia às perguntas dos colegas, entregava seus projetos no prazo, mas era como se estivesse funcionando no piloto automático. Na terça-feira da semana seguinte, enquanto Marina revisava plantas de um projeto residencial no escritório de arquitetura onde trabalhava, sua colega Amanda se aproximou de sua mesa com uma expressão preocupada. Mari, tem uma mulher na recepção perguntando por você. Diz que é urgente. Marina franziu a testa. Não estava esperando ninguém e seus clientes sempre marcavam horário com antecedência. Ela disse o nome? Camila alguma coisa. Camila Santos. O sangue de Marina gelou instantaneamente. Camila, a noiva de Gabriel. Ex-noiva, aparentemente. O que ela poderia querer? Você quer que eu diga que você saiu? Amanda perguntou, percebendo a mudança na expressão de Marina. Marina considerou a oferta por um momento, mas a curiosidade venceu o medo. Não, tudo bem. Pode pedir para ela subir.
Nos 5 minutos que levou para Camila chegar ao 5º andar, Marina teve tempo de se preparar mentalmente para o que poderia ser a conversa mais desconfortável de sua vida. Quando ela apareceu na porta da sala, Marina imediatamente entendeu por que Gabriel havia se envolvido com ela. Camila era deslumbrante. Não apenas bonita, ela tinha uma elegância natural que fazia com que todas as cabeças se virassem quando ela passou pelo escritório. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, roupas caras mais discretas, postura confiante. Era exatamente o tipo de mulher que parecia ter nascido para ser esposa de um empresário bem-sucedido. Mas quando chegou mais perto, Marina viu que os olhos azuis de Camila estavam vermelhos e inchados, e havia uma tensão em sua postura que denunciava o estado emocional em que se encontrava. "Marina?", perguntou com voz hesitante. "Sou eu", Marina respondeu se levantando. Você é Camila." Não era uma pergunta. Elas se reconheceram instantaneamente, mesmo nunca tendo se visto pessoalmente. "Podemos conversar em particular?", Camila pediu, olhando ao redor para os outros funcionários que claramente estavam fingindo trabalhar enquanto prestavam atenção na situação inusitada. Marina a conduziu para uma das salas de reunião vazias e fechou a porta. Elas se sentaram uma de frente para a outra, um silêncio pesado pairando no ar. "Eu não sei bem como começar isso", Camila disse finalmente, suas mãos tremendo ligeiramente. "Gabriel me contou sobre vocês." Marina sentiu um nó na garganta. Ele contou tudo, tudo. Os 2 anos de relacionamento, os planos que vocês faziam juntos, como ele dividia o tempo entre nós duas. Camila pausou, respirando fundo. "Eu precisava conhecer você. Precisava ver com meus próprios olhos a mulher por quem ele jogou 8 anos fora." O tom não era acusatório, apenas cansado. Marina se sentiu estranhamente vulnerável sob o olhar de Camila. "Camila, eu não sabia sobre você", Marina disse rapidamente. "Se eu soubesse que ele tinha namorada, nunca..." "Eu sei", Camila a interrompeu suavemente. "Gabriel me contou que você não sabia de nada, que descobriu por acaso." Elas ficaram em silêncio novamente. Marina não sabia o que dizer. Como se consolava a mulher que havia sido traída pelo mesmo homem que você amava? "Posso te fazer uma pergunta?", Camila disse finalmente. Marina assentiu. Ele era diferente com você do que era comigo?" A pergunta pegou Marina de surpresa. "Como assim?" "Gabriel sempre foi muito controlador comigo. Decidia onde íamos, com quem saíamos, até que roupas eu deveria usar para certas ocasiões. Dizia que era porque me amava e queria o melhor para mim." "Ele era assim com você também?", Marina pensou na pergunta. Gabriel nunca havia sido controlador com ela. Na verdade, sempre a incentivou a tomar suas próprias decisões, respeitava suas opiniões, parecia genuinamente interessado em seus sonhos e ambições. "Não", Marina respondeu honestamente. "Comigo ele era carinhoso, respeitoso, nunca tentou me controlar." Camila riu, mas não havia humor na risada. "Interessante. Então ele até adaptava a personalidade para cada uma de nós." A observação fez Marina se arrepiar. Gabriel não apenas mantinha 2 mulheres, ele era literalmente uma pessoa diferente com cada uma. "Camila, posso te perguntar uma coisa também?" "Claro. Você suspeitava de alguma coisa?" Camila ficou em silêncio por um longo momento. "Algumas vezes. Ele viajava muito. Sempre tinha reuniões nos fins de semana, o telefone dele vivia tocando e ele atendia em outro cômodo. Mas eu confiava nele. Estávamos juntos há tanto tempo, nossas famílias se conheciam." "Você disse que estavam juntos há 8 anos?" "Desde a faculdade. Gabriel foi meu primeiro namorado sério, meu primeiro tudo. Eu moldei minha vida inteira ao redor dele. Mudei de curso na faculdade porque ele disse que arquitetura não combinava comigo. Recusei uma promoção no trabalho porque ele achou que eu viajaria demais. Afastei amigos que ele não aprovava." Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O Gabriel que Camila descrevia era completamente diferente do homem que ela conhecia.
quando ele pediu você em casamento?" Marina perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. "Há 3 semanas. Foi uma surpresa total. Saímos para jantar no nosso restaurante favorito e ele simplesmente se ajoelhou e pediu." Camila mexeu no dedo onde até poucos dias atrás havia um anel de noivado. "Eu estava tão feliz. Achei que finalmente íamos oficializar nossa vida juntos." "E seus amigos e família? Eles gostavam dele?" "Adoravam. Gabriel sempre foi muito charmoso com todo mundo. Meus pais o veem como um filho. Minhas amigas sempre me diziam como eu tinha sorte de ter um namorado tão atencioso." Camila pausou. "Acho que é por isso que está sendo tão difícil para eles aceitarem o que aconteceu." Marina imaginou o que seria descobrir que o homem que sua família e amigos adoravam era uma farsa completa. Pelo menos, ela só teria que lidar com suas próprias desilusões. "Como você está lidando com tudo isso?" Marina perguntou gentilmente. "Eu não estou lidando", Camila admitiu, sua voz se quebrando ligeiramente. "Marina, eu não sei quem eu sou sem Gabriel. Faz 8 anos que toda decisão importante da minha vida passa por ele. Eu não sei nem que tipo de música eu gosto de verdade, porque sempre ouvia o que ele queria." As palavras de Camila tocaram algo profundo em Marina. Ela também havia moldado parte de sua vida ao redor de Gabriel nos últimos 2 anos, mas em uma escala muito menor. "Você vai descobrir", Marina disse com mais convicção do que sentia. "Você vai descobrir quem você é e vai ser incrível." "Como você pode ter tanta certeza? Porque você foi forte o suficiente para vir até aqui hoje, para enfrentar a situação de frente, em vez de simplesmente fugir dela. Isso diz muito sobre quem você é." Camila esboçou um sorriso fraco. "Obrigada, eu precisava ouvir isso. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha neste momento tão delicado, porque talvez você também já tenha enfrentado situações difíceis assim." Elas ficaram conversando por mais 1 hora. Camila contou sobre os 8 anos com Gabriel, sobre como ele gradualmente a isolou de suas próprias ambições e sonhos, sempre de forma sutil e amorosa. Marina compartilhou suas próprias experiências, comparando as 2 versões de Gabriel que conheceram. Era perturbador perceber como ele havia sido estratégico. Com Camila, que conheceu jovem e impressionável, ele havia adotado um papel dominante, moldando-a de acordo com o que queria numa esposa. Com Marina, que conheceu já formada e independente, ele havia sido mais respeitoso e encorajador, sabendo que uma abordagem controladora não funcionaria. "Ele me disse que te ama", Camila disse quando já estavam se preparando para se despedir. Marina sentiu o estômago se apertar. "O que você respondeu?" "Que se ele realmente te amasse, nunca teria ficado comigo por 8 anos. E que se ele realmente me amasse, nunca teria se envolvido com você." Camila se levantou da cadeira. "Marina, obrigada por conversar comigo. Sei que deve ter sido estranho. Na verdade, foi importante para mim também. Me ajudou a entender algumas coisas." "Que tipo de coisas?" Marina pensou na pergunta. "Que Gabriel não é apenas um homem que teve um caso extraconjugal. Ele é alguém que consegue se tornar exatamente o que cada pessoa precisa que ele seja. E isso é assustador." "É", Camila concordou. "Faz você questionar se alguma coisa do que vivemos foi real. Para ele, talvez não, mas para nós foi. Nossa dor é real. Nossos sentimentos foram reais. Não podemos deixar ele tirar isso da gente também." Camila assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. "Você acha que a gente vai conseguir superar isso?" Marina olhou para aquela mulher que havia sido sua rival sem saber, que havia compartilhado o mesmo homem sem escolher, que agora estava tão perdida e machucada quanto ela. "Acho que vamos", disse finalmente. "Talvez não hoje, talvez não no mês que vem, mas vamos. Porque somos mais fortes do que achamos que somos." Elas se abraçaram na porta da sala de reunião. Um abraço estranho, mas necessário. O abraço de 2 mulheres que haviam descoberto que eram vítimas do mesmo mentiroso, mas que escolheram apoiar uma a outra em vez de se tornarem inimigas.
Se você precisar conversar com alguém que entende pelo que você está passando, Marina começou. Obrigada. Camila sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. E Marina? Gabriel perdeu 2 mulheres incríveis por causa da ganância dele. Espero que ele perceba isso. Depois que Camila saiu, Marina ficou sozinha na sala de reunião por vários minutos. A conversa havia sido estranha, dolorosa, mas também esclarecedora. Ver Gabriel através dos olhos de Camila havia mostrado uma dimensão da personalidade dele que era ainda mais preocupante do que a infidelidade. Ele não era apenas infiel, ele era manipulador, calculista, capaz de se reinventar completamente para conseguir o que queria de cada pessoa. E o mais assustador de tudo, ele era muito, muito bom nisso. Marina voltou para sua mesa de trabalho com uma sensação estranha de alívio, misturado com tristeza. Alívio por ter definitivamente fechado a porta para qualquer possibilidade de volta com Gabriel. Tristeza por perceber que o homem que amou nunca havia existido de verdade. Ele era apenas uma performance cuidadosamente ensaiada para conquistar seu coração. Mas também havia algo mais. Uma sensação de que, de alguma forma estranha, encontrar Camila havia sido o primeiro passo real em direção à cura. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Marina descobriu a verdade sobre Gabriel. O outono chegara a São Paulo, trazendo consigo dias mais frescos e uma sensação de renovação que ela não sentia há muito tempo. Estava sentada na varanda de seu apartamento, tomando café e revisando os projetos da semana, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Mari, consegui! Passei no processo seletivo para o mestrado em Paris. Obrigada por me encorajar a tentar. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Marina. Nos últimos meses, ela e Camila haviam desenvolvido uma amizade improvável, mas sólida. Se encontravam para tomar café quinzenalmente, compartilhando as dificuldades e conquistas de suas jornadas de reconstrução pessoal. Marina digitou rapidamente. Sabia que você conseguiria. Você merece todas as coisas boas do mundo. Quando você viaja? Em 2 meses. Estou em choque ainda, mas feliz. E você? Como foi a apresentação do projeto ontem? Marina sorriu, lembrando-se da reunião do dia anterior. Havia apresentado um projeto de revitalização urbana para a prefeitura, o maior projeto de sua carreira até então. E havia conseguido sozinha, com base no seu próprio mérito e competência. Foi incrível. Eles aprovaram o projeto. Vou coordenar toda a revitalização da praça central do bairro. Marina, isso é fantástico. Preciso te parabenizar pessoalmente. Almoço hoje? Perfeito. 12h30 no nosso lugar? Fechado. Marina guardou o celular sorrindo. Nosso lugar era um pequeno café na Vila Madalena que haviam descoberto juntas 2 meses atrás. Um espaço acolhedor onde podiam conversar livremente sobre suas experiências sem julgamentos. Voltou sua atenção para os projetos espalhados na mesa. Nos últimos meses, havia mergulhado no trabalho de uma forma que surpreendeu até ela mesma. A arquitetura sempre havia sido sua paixão, mas durante o relacionamento com Gabriel, havia se contentado com projetos menores, mais seguros. Agora, livre das distrações e da necessidade constante de acomodar a agenda de outra pessoa, sua criatividade havia explodido. O projeto da praça era seu maior orgulho. Um espaço público que combinava funcionalidade com beleza, criando um local de convívio comunitário que respeitava a história do bairro enquanto trazia elementos modernos. Era exatamente o tipo de trabalho com que sempre havia sonhado. Às 12h30 em ponto, Marina chegou ao café e encontrou Camila já esperando numa mesa no canto. A transformação de Camila nos últimos meses havia sido impressionante. Os cabelos, antes sempre perfeitamente arrumados, no estilo que Gabriel preferia, agora tinham um corte mais moderno e despojado. Ela usava roupas que refletiam sua própria personalidade, cores vibrantes e estampas que jamais teria usado antes. Mari! Camila se levantou para abraçá-la.
Você está radiante. Sucesso te cai bem. Você também está linda. Marina respondeu sinceramente. Paris vai ser incrível para você. Elas se sentaram e pediram seus pratos favoritos. Uma rotina confortável que haviam desenvolvido. Sabe, Camila disse, mexendo distraidamente na salada. Às vezes eu penso em como as coisas foram estranhas. Se você não tivesse encontrado aquela carta, você estaria casada com ele agora, Marina completou. E você ainda estaria sendo enganada. Gabriel provavelmente manteria as duas situações indefinidamente. Era uma conversa que já haviam tido algumas vezes, sempre com um misto de horror e gratidão. Horror pela situação que viveram, gratidão por ter terminado quando terminou. Você sabe que ele tentou me procurar semana passada? Camila disse casualmente. Marina quase engasgou com o suco. O quê? Como assim? Apareceu no meu trabalho, disse que havia refletido muito e que queria conversar, que sentia saudades da nossa conexão especial. E o que você fez? Disse para ele que se ele não saísse em 2 minutos, eu chamaria a segurança. Camila sorriu. Mari, foi libertador. Olhei para ele e não senti absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Era como olhar para um estranho. Marina sentiu uma pontada estranha no estômago. Uma parte dela, pequena, mas ainda presente, se perguntava se sentiria o mesmo se encontrasse Gabriel novamente. E ele foi embora? Não, sem antes tentar o discurso de sempre. Que cometeu erros, que mudou, que aprendeu a valorizar o que tinha, o repertório completo. Você acredita que ele mudou? Camila ficou em silêncio por um momento considerando a pergunta. Sabe, Mari, eu acho que Gabriel acredita sinceramente em tudo que diz, no momento em que está dizendo. Ele não é exatamente um mentiroso consciente. Ele é... Como posso explicar? Ele se adapta tão completamente a cada situação que acredita na própria performance. Era uma observação profunda que fez Marina pensar. Durante os meses de terapia que havia começado após a descoberta, sua psicóloga havia mencionado algo parecido sobre pessoas com tendências narcisistas. De qualquer forma, Camila continuou, não é mais problema meu, ou nosso. Gabriel é passado. É? Marina concordou, embora uma pequena parte dela ainda processasse a informação de que ele havia tentado contato com Camila. Mari, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você está aberta para conhecer alguém novo? A pergunta pegou Marina de surpresa. Por que você pergunta? Porque tem um amigo do meu trabalho que está interessado em você. Ele te viu quando você foi me buscar na empresa mês passado e ficou perguntando sobre você. Marina sentiu um frio na barriga. A ideia de se envolver romanticamente com alguém ainda a assustava profundamente. Camila, eu não sei se estou pronta. Eu sei. E não estou dizendo para você se casar com um cara. Camila riu. Mas talvez um café? Uma conversa? Às vezes é bom relembrar que existem homens bons no mundo. Marina pensou na sugestão. Nos últimos meses, havia se concentrado tanto em reconstruir sua vida profissional e emocional que praticamente não havia pensado em relacionamentos. A ideia de confiar em alguém novamente ainda parecia assustadora. Como ele é? Perguntou finalmente. Gentil, engraçado, trabalha com sustentabilidade ambiental. Então vocês têm interesses profissionais em comum. E Mari, o mais importante, ele é genuíno. Não tem aquela coisa performática que Gabriel tinha. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque talvez você entenda como é difícil voltar a confiar depois de uma traição tão profunda. Marina ficou em silêncio, considerando. Uma parte dela queria dizer não imediatamente. Era mais seguro, mais simples. Mas outra parte, uma que havia crescido nos últimos meses, sussurrava que talvez fosse hora de dar um pequeno passo em direção ao futuro. Qual o nome dele? Rafael Mendes. E o que exatamente você disse para ele sobre mim? A verdade. Que você é uma arquiteta talentosa, uma pessoa incrível e que está em um momento de reconstrução pessoal.
Você contou sobre Gabriel? Só o básico. Que você saiu de um relacionamento complicado e está focando na sua carreira. Nada de detalhes. Marina respirou fundo. A terapia havia a ensinado que evitar completamente situações que a assustavam não era necessariamente saudável. Talvez um café não fosse o fim do mundo. Ok, disse finalmente, um café, só isso. Sério? Camila sorriu animada. Mari, isso é ótimo. Você não vai se arrepender. Não prometa coisas que você não pode garantir. Marina riu, mas também se sentiu um pouco animada com a perspectiva. Elas terminaram o almoço conversando sobre os planos de Camila para Paris e os projetos de Marina para o próximo ano. Quando se despediram, Marina se sentia estranhamente otimista sobre o futuro. Na volta para casa, decidiu caminhar pela Vila Madalena em vez de pegar um Uber. As ruas familiares pareciam diferentes agora. Não porque haviam mudado, mas porque ela havia mudado. 6 meses atrás, passear sozinha pelo bairro a deixava melancólica, lembrando dos fins de tarde que costumava passar com Gabriel. Agora conseguia apreciar a beleza do lugar por si só. Parou numa livraria que sempre frequentava e comprou um livro sobre urbanismo sustentável, que queria ler há meses. Na época do Gabriel, sempre acabava comprando livros que ele recomendava ou que poderiam interessá-lo também. Agora, escolhia baseada exclusivamente nos próprios gostos. De volta ao apartamento, Marina se sentou no sofá e abriu o livro novo. Mas antes de começar a ler, olhou ao redor do espaço que havia se tornado verdadeiramente dela nos últimos meses. Havia redecorado quase tudo, removendo objetos que a lembravam de Gabriel e adicionando peças que refletiam seu próprio gosto. O resultado era um ambiente mais colorido, mais acolhedor, mais ela. Seu celular vibrou com uma mensagem de Júlia. Como foi o almoço com a Camila? Marina digitou, ótimo, e ela me convenceu a aceitar sair para tomar um café com um cara. A resposta veio quase imediatamente. Marina, isso é incrível! Quem é ele? Um amigo dela, Rafael, trabalha com sustentabilidade. Que amor! Você está animada? Marina parou para analisar seus sentimentos. Estava nervosa, sim, um pouco assustada também. Mas por baixo do medo havia uma pequena fagulha de curiosidade e talvez esperança. Estou, digitou, assustada, mas animada. Perfeito. É assim que deve ser. Marina guardou o celular e voltou sua atenção para o livro. Enquanto lia sobre projetos de cidades sustentáveis ao redor do mundo, não conseguia deixar de pensar no quanto sua vida havia mudado. 6 meses atrás, havia descoberto que estava vivendo uma mentira. 2 anos de sua vida, jogados fora por causa da manipulação de um homem que ela acreditava amar. Na época, parecia o fim do mundo. Agora, percebia que havia sido, na verdade, um recomeço. A dor havia sido real, devastadora mesmo. Houve noites em que achou que nunca se recuperaria. Mas cada dia que passava sem Gabriel, cada projeto que desenvolvia sozinha, cada decisão que tomava baseada unicamente em seus próprios desejos, a tornava um pouco mais forte, um pouco mais ela mesma. O Gabriel que ela havia amado nunca existiu realmente. Era uma performance, uma máscara cuidadosamente construída para conquistá-la. Mas os sentimentos que ela havia desenvolvido, o crescimento pessoal que havia experimentado, a capacidade de amar que havia descoberto em si mesma, isso tudo era real, e ninguém podia tirar isso dela. Marina olhou pela janela, observando o movimento da rua lá embaixo. São Paulo pulsava com sua energia habitual. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, enfrentando seus próprios desafios, construindo seus próprios futuros. Em alguns dias, tomaria um café com Rafael. Talvez não desse em nada. Talvez fosse o início de uma nova amizade. Talvez, quem sabe, fosse o primeiro passo para descobrir que era possível amar novamente. Mas desta vez, alguém que fosse genuíno desde o primeiro encontro. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô, Marina? Aqui é Rafael, amigo da Camila.
Ela disse que você toparia tomar um café comigo? Marina sorriu. A voz era calorosa, sem aquela suavidade ensaiada que Gabriel sempre usava quando queria causar boa impressão. Oi, Rafael. Sim, ela falou sobre você. Que tal sábado de tarde? Conheço um lugar ótimo na Consolação. Perfeito, Marina respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que essa palavra realmente significava o que dizia.